História, fé, arte e cultura se encontram em um dos lugares mais simbólicos da Paraíba. O Convento Ipuarana atravessa gerações, preservando um rico patrimônio religioso e cultural, além de manter viva a tradição franciscana. Você acompanha agora a história desse espaço que continua sendo referência no estado. Olha só. Há mais de 8 décadas, um dos maiores patrimônios históricos e religiosos da Paraíba começava a ser construído. A história do Convento Ipuarana teve início em 26 de setembro de 1939, quando frades franciscanos adquiriram o terreno onde seria erguido o templo. Muitos deles vieram da Alemanha, fugidos da perseguição promovida pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Analisaram algumas cidades, dentre elas Triunfo, Pesqueira, Garanhuns, até que se foi oferecido um terreno aqui, em Lagoa Seca. No entanto, a comissão já estava muito desanimada e achava que não estava conseguindo lugar. Quando vieram aqui à Lagoa Seca, se encantaram pela localidade, porque uma das necessidades da comissão era que fosse um local próximo de uma cidade grande, mas que fosse fora. E daí, então, Lagoa Seca era de fato esse local privilegiado. Então, em 1939, os frades vão fazendo esse processo de construção aqui em Ipuarana. O arquiteto foi um recifense, foi-se pedido então para que ele fizesse um anteprojeto, que depois foi dado início. Ipuarana tem, de fato, dimensões colossais para a época e ainda para hoje, para os dias de hoje, sobretudo, né? E uma construção que é interessante, às vezes as pessoas acham que veio dinheiro da Alemanha, só que esquecem que nesse período a Alemanha estava arrasada pela guerra, foi um período de guerras, né? Então, todo o dinheiro que foi usado para a construção daqui veio das missões e dos frades que faziam missões e pediam então essas esmolas para construir, ou seja, Ipuarana, em sua grandiosidade, foi construída com dinheiro daqui do Nordeste, dessa porção tão simples, tão, às vezes, que passa tanta dificuldade, mas que tem um coração tão generoso e ajudou os frades a construírem Ipuarana. Além da missão religiosa, o convento também se tornou referência na educação. O Colégio Seráfico Santo Antônio chegou a receber 243 alunos em regime de internato e oferecia formação acadêmica aliada ao ensino profissionalizante, até encerrar as atividades em 1971. A instituição formou mais de 3.000 alunos. Tinha a ideia, portanto, que os jovens vinham muito cedo, ainda crianças, e estudavam aqui. E nós chegamos a ter, aqui no seminário de Ipuarana, 243 alunos que moravam internos. É bem verdade que hoje nós temos colégios que o número ultrapassa essa quantidade, mas pense só você ter, morando ali durante um ano, 243 crianças, jovens e adolescentes. De fato, é uma coisa colossal e muito complicada de você se pensar nos dias de hoje, né? Então, o nosso convento, na sua construção, ele possui 3 claustros. É interessante porque na vida monástica se tinha a ideia do claustro, que era esse local que você se fechava para o mundo e se abria para a ascese, para Deus. Por isso que o claustro ele é fechado nas laterais e é aberto no meio para o céu, né? Então, tinha esse sentido, né? São Francisco ele ressignifica isso, diz que o nosso claustro é o mundo, ou seja, o frade não fica preso entre as paredes do convento, né? Mas ele tem a missão de estar no mundo. Mas o nosso convento ele traz também essa tradição ainda monástica também na sua construção, né? Na sua arquitetura, e nós temos três alas. Uma que está na clausura, temos outras 2 que são as do antigo colégio, né? Onde funcionava o colégio seráfico. Nós estamos divididos nessa construção, nessas 3 alas, nesses 3 claustros que fazem a divisão. Fora, é claro, as partes também que estão abaixo do nível, né? Ou seja, como se fossem subterrâneas, porque se apresentou o declive do terreno para poder construir também o convento. Ou seja, para quem chega na frente, você vê dois andares, né? Muito simples. Agora, quem vai atrás do convento vai ver que é bem maior. Ou seja, porque se aproveitou o declive também para essa construção. O convento Ipuarana também preserva um importante patrimônio artístico e cultural. Imagens sacras, pinturas produzidas desde a década de 40, móveis históricos e uma biblioteca com obras raras fazem parte do acervo. Um verdadeiro espaço de memória que ajuda a preservar a história da presença franciscana e da cultura religiosa no estado. O convento de Ipuarana, né, em toda a sua trajetória, se reuniu muitas peças, se reuniu sobretudo
a história e a produção artística também da região, né? Ou seja, é impossível falar de Lagoa Seca e de sua cultura sem falar da presença e da contribuição dos frades menores para isto, né? É tanto que a gente encontra algumas pessoas de renome aqui na cultura, eles falam com muito carinho da sua relação também com o convento Ipuarana. E é claro que essa presença erudita também dos frades, dos professores, essa presença de poesias, de música, como nós tínhamos aqui no colégio a banda, a orquestra, o coro, né, que aqui abrilhantava as celebrações. Então tudo isso contribui muito também para essa carga histórica. E é claro, a nossa biblioteca também tem um acervo, né, de obras que resguardam um pouco também dessa época de ouro do colégio. Fora isso, as próprias obras de artes, como nós podemos destacar, né, as pinturas do Frei Ambrósio, entre outros, né, que mostram também esse caráter cultural dos frades. Mas fora disso, de uma maneira não tão palpável, mas a gente pode dizer o teatro, e como eu disse, a poesia também que aqui se produzia, a musicalidade. E tudo isso influi, de fato, e se torna parte da história, né? É a história que se vai para além dos livros, se vai para além do artefato e se torna vida na vida das outras pessoas.